sendo esquecido nos dias de hoje. A minha geração foi criada, sustentada, direcionada com um Deus te abençoe, meu filho. Então ninguém dava um passo, ninguém ia a canto nenhum, ninguém fazia nada sem dizer o famoso abença pai, abença mãe, abença avó, abença madrinha, abença padrinho. E hoje a sociedade modernista está desconsiderando uma ação de um poder tão grande que eu achei necessário trazer para você entender a importância da bênção, tá certo? E o texto que nós faremos leitura hoje está no Pentateuco, né? No Antigo Testamento, nos 5 primeiros livros, aí tem Números, tá certo? E é no capítulo 6, 22. Eu deixei aqui em hebraico essa bênção, chama-se bênção aarônica, né? Então é uma bênção bonita e eu quero passar aqui e vamos entrar no sermão em 30 segundos. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. O texto que essa pessoa falou em hebraico aí, né? Chama-se a bênção sacerdotal. E para mim falar do valor da bênção, eu tenho que usar como comparação um dos muitos textos da Bíblia que fala de bênção. E, aprove a Deus, eu separar esse texto que diz assim: e o Senhor disse ainda a Moisés, olha, o contexto é o seguinte, cada vez que eles iam se mover em uma direção, se fosse de noite, a coluna de fogo acompanhava. Se fosse de dia, uma nuvem enorme, porque eram mais de 5 milhões, então tinha que ser uma nuvem muito grande. Quando eles iam se mover de dia, a sombra de Deus o acompanhava. E cada vez que eles iam se mover em uma nova jornada, de um lugar para outro, era impetrada essa bênção, dizendo, olha, cada nova jornada, cada amanhecer, um dia que você vai botar o pezinho ali do lado de fora de casa, busque abençoar e ser abençoado por alguém, tá certo? E esse alguém te abençoará em nome de Jesus, dirá que Deus te abençoe. Amém? Então diz assim, falarão aos seus filhos, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre você levante o rosto e te dê a paz. É um texto maravilhoso, né, que busca, não, aqui é tradição dessa coisa atrasada de família que só tem no Brasil. Os países modernos nem usam mais esse negócio de família, né? Porque a gente é um país quase moderno, né? Estamos abandonando essa coisa chata de família, de compromisso, de aliança com família. Isso é ultrapassado, né? Isso aí, querido, a família é ministério de Deus, tá certo? Deus criou todas as coisas, ele olhou e era bom, é bom, é bom, é bom, é bom. Isso não é bom, não. Tem um negócio que não. Aí criou a família. Tá certo? Ele só criando todas as coisas dizia, era bom, é bom, é bom, é bom, é bom. Até que ele achou e disse, não, vou criar a família. E para você que não sabe, o primeiro milagre de Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi na formação de uma família, foi num casamento, tá certo? Então família é ministério de Deus. Quem não quer que você tenha família? O diabo. Porque o diabo não tem pai nem mãe, ele é o pai da mentira. A única coisa que ele é pai é da mentira, do ladrão, do que ele rouba, roubar, matar do destruidor, né? Então, essas coisas horríveis, tudo que tiver essa conotação maligna, tem origem no coração preto, peludo do diabo, tá certo? E essa palavra aqui, quando eu estava pesquisando esse texto, essa bênção em hebraico é Sitzim. É Sitzim Leben. Sitzim Leben. E quando eu era mais novo, eu sei que ainda existe, então não é propaganda, mas tinha um relógio que a gente usava quando eu era mais novo, né? Citizen, tá certo? E pegaram esse nome, eu não sabia até então.
mas certamente porque, querendo dizer, o que marca o lugar, mas a palavra do hebraico dessa bênção é o lugar na vida. Então, a bênção, em nome de Jesus, o Deus te abençoe, tem que encontrar um lugar na sua vida. É porque a minha geração, minha mãe nem abençoava, pois aprenda você a abençoar. Ensine você, os seus filhos, a serem abençoados, a requererem a bênção. Ensine, abençoe o seu marido. Porque aqui em casa a gente só vive brigando. Eu e o Luiz, a gente é no... Aí vai aparecer um Luiz e dizer, pastor, logo Luiz, sei lá, Miguel, João. A gente só vive no bufete e é briga, claro, vamos lembrar de abençoar. Eu não conheço ninguém, e olha que eu já vi muita situação. Até nos ambientes que não pode dizer aqui, aí o pastor vai abençoar, todo mundo cala a boca e ninguém faz nada com a gente. Ele tá abençoando, quem é doido de mexer com a gente, aí tá abençoando, tá entendendo? Então a bênção de Deus é aceita até por pessoas que estão em caminhos esquisitos, e a sociedade pós-moderna desse país iluminado chamado Brasil não quer saber mais de bênção, não quer Deus te abençoe, mas vamos reaprender, e você vai aprender hoje comigo no programa Dias Melhores com o pastor Marconi Teixeira, a importância da bênção. Aqui na minha casa, eu vou me deitar, aí fico lá jogando alguma coisinha no celular, ou assistindo, eu gosto de assistir uns vídeos lá do Paquistão, que faz um barulhinho, que dá um sono, mas eu fico esperando, daqui a pouco vem Dona Rebeca, abença pai, vai lá, dá um beijo, boa noite, te amo, e tem um filho nos Estados Unidos, chega, abença pai, então meus filhos, desde o tempo, mesmo estudando no colégio, ninguém nunca teve vergonha, tá na frente dos amigos, abença pai, Deus te abençoe, meu filho, minha filha, e isso é muito bom, se sentem protegidos, eu sinto que eles estão protegidos, Deus os protege, quem é que não gosta disso? A internet, né, os pós-modernistas, a rede de televisão, não sei o quê, que tem uma televisão ali, por sinal não tem nem antena, né? Ela só pega mesmo o YouTube, que é para não ter nenhum perigo da gente assistir determinada rede de televisão aqui do Brasil, que é completamente anticristã, tá certo? Então, a Citizen Lebem quer dizer a bênção, o lugar da bênção na sua vida, né? Que hora que essa bênção é necessária? Todas as vezes que houver qualquer ação de transição. Eu estou me levantando, vou sair, merece a bênção. Eu estou chegando e vou me descansar, merece a bênção, né? A bênção, mãe, vou dormir, né? Vai acordar bem, vai dormir bem. E eu vou te explicar nesse sermão de hoje, né, como é que isso funciona. A palavra números, eu fiz algumas anotações e daqui a pouco a gente vai no sermão mesmo. Números em hebraico, Pentateuco são 5 livros, tá certo? Deuteronômio, Números e... Então, números em hebraico, em português quer dizer números, mas a origem dessa palavra em hebraico quer dizer deserto. Então, hoje, tem-se uma especialidade que a gente está, é buscar deserto para a nossa vida, porque a vida é dura. Então, a gente tem que vencer um deserto por dia com 2 leões, 2 ursos, matar uma onça a tapa e de noite voltar no busão, no trem, no metrô, ou de carona, ou de pé, ou na bike, ou de patinho, ou seja lá como foi, chegar em casa, glória a Deus, escapou mais um dia. Então, a bênção de Deus é necessária em todo momento que a gente se dirija a uma situação de coisas que tem como um deserto. Porque deserto, no Antigo Testamento, na Bíblia, na administração da palavra, representa um momento de adversidade, que a gente é provado, e hoje a sociedade requer que a gente seja reprovado. É uma aventura você ir trabalhar e voltar da... Olha as mocinhas quando vem chegando dos estudos da faculdade, do colégio, tudo ligeirinho, os passinhos apertadinhos, quer pra chegar, eita, escapou, não é porque é um livramento, chegar em casa bem, são desertos. E precisamos ter a bênção de Deus, precisamos estar coberto. Quem é que vai ministrar essa bênção? É o Senhor? Também. Mas é o papai e a mamãe. Mas eu sou o papai e a mamãe, pois ensine a abençoar desde pequeno. Ensine seus filhos a abençoar. É porque essa ideologia patriarcal, eu sou menor e você é maior, tem que beijar a mão. Querida, então quem não beija a mão de quem se ama, vai beijar a mão do cão. Porque o mundo está aí. E quando o cão bota para beijar a mão, ele bota em humilhação. Onde é que está isso?
Lá na provação de Jesus, ele disse, se um pouquinho de nada você se humilhar, se ajoelhou, beijou, já foi, pronto. Então, o diabo, ele quer você humilhado, ele não quer lhe abençoar. Até porque o diabo, ele pode até lhe dar coisa. Depois ele vai tomar com as 6 patas sujas dele, tá certo? O diabo vai tomar com as 6 patas sujas dele. Agora, Deus, quando nos abençoa, é porque ele tem para dar, tem desejo de dar, gosta de você, né? E ele ensinou nesse texto, olha, façam assim, diga ao povo de Israel, diga a você que está me escutando, é válido para hoje, 23 de julho de 2026, nessa hora agora, eu sei lá, amanhã de manhã, daqui um mês, a hora que você estiver assistindo, o pessoal que está assistindo ao vivo, nas plataformas, é válido, é apreciável, porque o mundo está oferecendo maldições. A Bíblia até diz, hoje eu coloco de ti bênçãos e maldição. Escolha a bênção. Porque se você escolher a bênção, você vai viver. Isso aqui está em outro livro, chama-se Deuteronômio. Tá certo? Hoje eu coloco diante de você bênção e maldição. Deus está mostrando, está aí a terra. Esse caminho aqui é de bênção. Não é que Deus está botando... Deus não amaldiçoa ninguém. Ele está dizendo, está vendo esse caminho aqui? O nome desse caminho aqui é bênção. Está vendo esse outro caminho aqui? O nome desse caminho aqui é maldição. Eu vou lhe dar um conselho. Escolha a bênção. Escolha a vida. Para que vivas. Tá certo? Mas há pessoas apreciando caminhos de maldição, porque hoje é anunciado caminhos de maldição como sendo uma coisa boa. A Bíblia adverte. Há caminhos que parecem para a vida, mas o final dele é a morte. Tá bom? O final dele não é vida. Então, há coisas que estão sendo oferecidas porque o grande não sei o quê, a grande não sei o quê, porque um negócio novo, um mistério novo. Opa, Bíblia curtiu. Bom, se alguém que se anuncia como Bíblia está curtindo, glória a Deus e aleluia. Bíblia. Raramente eu leio essas coisinhas pequenininhas, não dá para... Então, Bamidier quer dizer deserto, né? Então, cada vez que esse povo, quando essa bênção foi... Deus decretou, né? Disse, olha, eu tenho um selo especial que pode ser usado quantas vezes? Uma vez, 2 vezes? Não, querido, isso aí é band-aid, metiolate, pomada para alguma coisa. A bênção de Deus deve ser usada cotidianamente, mas funciona igual a primeira vez, funciona mais, que a gente vai pegando gosto, vai assimilando melhor, vai quebrando todo impedimento e a bênção de Deus entra poderosamente na sua vida. Quem é que não quer isso? A rede não sei o que de televisão, entendeu? Os aplicativos, porque os interesses comerciais estão acima dos interesses morais e espirituais. Esse povo que está por detrás das grandes estruturas de mídia, de não sei o que, de rede de televisão, eles querem dinheiro no bolso, mas no céu não se entra com dinheiro, não é verdade? Ninguém leva absolutamente... Então, tem gente que está buscando riquezas aqui na Terra e esquecendo de acumular tesouros no céu. Eu não sou dado à riqueza, eu trabalhei muito em minha vida, mas eu acho que a maior riqueza que a gente tem é o cuidado de Deus, a bênção de Deus, tá certo? Eu recebo bênção, aqueles agricultores, eu sou pastor evangélico, mas vem aquela velhinha, né? Meu filho, vem aqui que eu quero lhe benzer, benza, por que não vai benza? Venha benzer. Até, pronto, eu fui com a Leila lá no Amazonas, aí eu digo, a senhora é feiticeira? Ela disse, não, eu só faço rezar, então pode. Eu tinha uma dor na coluna e lá no mercado, a gente foi comer um peixe no mercado, aí a mulher fazia reza lá, e eu digo, a senhora é feiticeira? Ela disse, não, eu rezo todos os santos lá mesmo. Não. Eu fui reza aqui, dei a massagem, né, passou óleo, não sei de que na minha... Então toda reza, toda bênção, né, de Deus, tá certo? Então, e a interesse do coração, tá certo? Eu respeito muito de verdade mesmo. Aquelas senhorinhas, senhorzinho, que tem uns que abençoam até os bebês, as crianças. Eu acredito demais, entendeu? Não, o pastor não deve acreditar nisso, não. Procure outra igreja, procure outro... pois eu acredito. Tá certo? Eu acredito. Ele está ofendendo você? Não fica ofendido, não, meu filho. Eu estou falando de alguém de bênção, né? Então não ofendo, não, tá certo? Então, cada vez que o povo ia se mover, havia nuvem. Para que servia a nuvem, pastor Marconi? Para refrigerar.
A nuvem representa que o sol não vai te queimar. Está dizendo que não vai ter que caminhar? Tem que caminhar, nós temos que caminhar, eu tenho que caminhar, somos cobrados a caminhar, senão o pão não chega, a gente tem que caminhar. Mas se a gente quiser a nuvem por cima da cabeça da gente, tem que ter a bênção. E de noite, se tiver de caminhar de noite, aí tem a coluna de fogo. Tá certo? Tem a coluna de fogo. Para quê? Para não ser atacado pelos animais, pelos peçonhentos, pelo frio, os espantos da escuridão, as hostes que atacam na escuridão. Nada pode chegar, porque a coluna de fogo do cuidado do Senhor. E como é que a gente faz essa nuvem, essa coluna de fogo acompanhar a gente hoje? Pela bênção. Quantos anos faz você não vai lá na mãe, né, no pai? A benção, pai, você nem surpreende, né? O pai vai no automático, que a mãe, né? Deus te abençoe, depois vai ficar, ele pediu a benção. Nem estava, peça a benção mãe, a benção madrinha, a benção padrinho, a benção tio, a benção tia. Eu tenho uma tia que a minha mãe foi para o céu e ficou uma tia que mora no Brasil. Eu espero que ela esteja em Brasil. Estava em Dubai, entendeu? Eu estava pregando, ela estava lá na Arábia, não sei. Às vezes ela diz, você não pregou no rádio. Tia, porque eu estava nos Estados Unidos, não sei o que e tal. Mas cada vez, Deus te abençoe, o Espírito Santo de Deus, ela abençoa. Amém, tia. Minha esposa chama ela de tia. Tia, não sei o que. Aí ela abençoa também, abençoa todo mundo, tá certo? E é importante a bênção. Porque quem abençoa, abençoa em nome de Deus, tá certo? Então, cada vez que ia começar a chamar, vamos começar. Aí, opa, a bênção. Pastor, eu entrei agora, que bênção é essa? Neemias, não tem ninguém perguntando, não. Eu estou dizendo supostamente, alguém que não sabe o que é que eu estou pregando, Números, que em hebraico quer dizer Sitzner Lebé, Números capítulo 6, 22, 27. Tá certo? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E acelerar Shalom. Agora esqueci desse pedacinho final. A bênção para alguns momentos é como uma escada. Essa bênção é como uma escada, viu? Primeiro tem 3 palavras, 5 palavras, 7 palavras. Uma escada vai subindo. Eu não disse que era crescente a presença da bênção de Deus. Você vai sendo abençoado e vai sendo acrescido. Tá certo? Eu não viajo. Eu ligo a caminhoneta, gasto o óleo disso todinho. Enquanto o povo dentro do carro não orar e abençoar a viagem, eu não viajo. A não ser que eles queiram ir de pé, ou então empurrando a caminhoneta. Porque se quiser que eu vá dirigindo, tem que orar e abençoar. Abençoar o papai, todo mundo. Abençoa o papai, amém. E eu fico aqui, ó. Amém, amém, glória a Deus. Quando terminou de me abençoar, está abençoado o carro. Estrada. Fazemos isso há 30 anos. Tá certo? Então, o título desse sermão é A Bênção é um escudo invisível. Agora, o escudo só teria a finalidade de defesa, né? Mas ele é muito mais que isso. Tá certo? Ele transpassa isso, né? Ultrapassa isso, né? E a bênção, ela é anunciada, essa bênção que eu falei agora, que eu botei para tocar até na trombeta aqui. Se você não chegou a ver, quando terminar você volta, né? Depois você compartilha isso com alguém, com o vovô, com a vovó, e aproveita a bênção, avô, dá um beijão. Aqui no Nordeste a gente não tem só a bênção, a gente tem um beijo, tá certo? A gente beija a mão, beija o olho, cheira o olho. Aqui no Nordeste a gente dá um cheiro dentro do olho da pessoa, como se fosse arrancar a alma pelo lado do coração, que é o lado esquerdo. A gente dá um cheiro assim, que é aquela fungada. E o pessoal daí da terra de vocês, do Sudeste, do Sul, dos Estados Unidos, da Espanha, quando vem para... Eu tenho o meu genro não abraçava, meu genro não beijava a minha filha. Ele disse, vai ter que mudar, porque ele vai... Você pode ter 3 metros, ele vai querer que você se abaixe para beijar na sua cabeça, na testa. E ele vai lhe abraçar. Porque o americano tem uns 35, 40 centímetros de privacidade. Você não pode invadir aquele perímetro. Compadre, mas eu estou aqui revestido de Cristo e vou invadir a sua privacidade com bênção. E a gente faz isso em amor, em temor a Deus. Daqui a pouco a gente ganha a alma daquela pessoa. E em vez da gente estar agarrando, o pessoal que está agarrando... Lá eu vou para os Estados Unidos, às vezes eu estiro a mão e ele vai e puxa, né? Ele é grandão e puxa, aí eu vou. Vizinho a casa da minha filha tem um senhor negro, deve ter uns 2 metros de altura.
E é um negrão americano. Ele parece meu pai, só que meu pai era baixinho, igual a mim, né? Negro, baixo, igual a mim. E ele é um negro grande. E daí, da primeira vez que eu fui lá nos Estados Unidos, eu gostei. E ele vai fazer 90 anos. Ele escuta muito pouco. Então, é sensacional para mim conversar, porque meu inglês é péssimo. Ele não escuta, mas aí a gente se entende, porque eu falo, ele gesticula e não sei o quê. Aí é um sucesso. Tá? É bom demais conversar, porque ele não escuta bem. Eu falo mal inglês, me sinto confortável, falo inglês errado, dou cada gargalhada de morrer, e é bom demais. E quando eu estava lá, agora, bem recente, aí eu ia me embora e estava passeando com 2 Pirineus enormes, cachorrão enorme. Aí quando eu vi que ele estava sentado do lado de fora, fumando seu cachimbo, não, como é? Seu charuto, lá na varanda dele, estava até frio, devia estar uns 6 graus. Mas o americano não sente frio com 6 graus, não. Aí para eles é normal. Eu fico para morrer de frio, né? Com 6 graus, mas. Aí peguei as guias e prendi uma na outra, que eles não saem. Eles são muito obedientes, esses cachorros. E fui lá e cheguei para ele e falei que eu estava voltando para o Brasil. Ele se levantou e me deu aquele abração. Depois, com um jeito da gente tem de dialeto internacional de quem fala péssimo português e eu falo péssimo inglês, ele disse, eu vou rezar por você no fly, no voo, e lá vai eu, muito bem, pá, abração, me agarrei lá, e aí aquela tapinha carinhosa de um avô. Quem é que não quer uma benção dessa, meu querido? Não, porque eu sou pós-modernista, inclusive meu partido político socialista não permite esse negócio patriarcal, família, da onde saiu você que tem poder de me abençoar, querido? A gente abençoa em nome de Jesus. Eu te abençoo, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, que Deus te livre de todo mal, que Deus seja contigo, que te faça bem, que o teu caminho seja plano, iluminado, que a graça de Deus esteja em tua vida, né? Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja. Então, a bênção de Deus, né? Que estão querendo acabar com isso no Brasil, né? São mentes poluídas, mentes do mal, socialistas, que saíram de uma escola conturbada, uma escola inuviada, que ensinou que esse negócio de bênção é coisa da cultura judaico-cristã, como se isso fosse inimigo. Deus não é inimigo de ninguém. O inimigo da tua vida, você que é socialista, comunista e outros istas da vida, o inimigo da tua vida não é Jesus, não. Tá certo. Entendeu? O inimigo da minha vida e da tua vida não é Jesus Cristo. É o adversário de nossas almas, tá certo? Então, o título é Bênção, o escudo invisível, né? E como eu falei, ela é pronunciada, né? Porque são 3 versículozinhos, 3 textinhos separados, tá certo? É como uma escada. O Senhor te abençoe e te guarde. 3 palavras, né? A segunda é, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E 5 palavras. E a última parte é 7 palavras que diz que o Senhor levante seu rosto sobre ti. Agora me falhou. E te dê que o Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. 7 palavras. Uma escada. E essa escada, cada um desses degraus, a gente vai recebendo um selo de Deus. A bênção de Deus é o selo de Deus na nossa vida. Há um texto no Novo Testamento que diz assim, quanto ao mar, não me inquiete, porque eu trago em mim as marcas de Cristo. Tá entendendo? O diabo não pode, você não pode impedir do diabo fazer barulho, dele fazer as cirandas na rua, de fazer ataque, de ameaçar, de gritar, de ser... Isso aí a gente não tem domínio sobre as astúcias do inimigo. O que não pode, o que ele não tem autoridade é de inquietar em você, porque você tem o selo, a marca de Cristo na sua vida. Tá certo? A marca de Jesus na sua vida, né? E por que é que eu vou saber que essa bênção é importante para a minha vida, pastor Marconi? Bom, se você... Quando você sai para a rua, você sai de pé descalço, eu vou botar esse microfone mais para cá. Quando você vai para a rua, você sai de pé descalço? O que é pé descalço, pastor Marconi? É porque eu estou no Nordeste, aí a gente tem um jeito de falar. Você sai descalço quando você vai para a rua?
você sai sem roupa, se você vai para um sol muito causticante, você não vai procurar botar uma coisa na cabeça para te proteger, ainda mais hoje com a questão do UV tão, né? Então, por que a gente faz essas coisas? Por que a gente bota uma proteção? Por que você se calça? Por que você se alimenta? Por que você se hidrata? Né? É porque há algo a ser feito, há uma trajetória a ser cumprida e você precisa estar protegido o suficiente para aquilo que você... Eu não vou saber se hoje vai fazer um frio muito grande ou um sol muito grande, mas vou botar uma camiseta, porque se fizer um sol muito grande, eu estou de camiseta. Se tiver muito frio também, é lãzinha, dá para aquecer, bota o negócio ali, acompanha e tal. Quer dizer, estamos, de alguma forma, prevenidos com alguma coisa de adversidade, né? Não vamos de pé descalço, por quê? Porque tem pedra no caminho, tem espinho, tem prego, tem coisa. Então, a gente precisa se proteger do frio, do sol, das pedras. Então, e a gente não sai dia nenhum sem essas proteções. Se sair é do banheiro para o quarto, chega lá, você bota. Né? Alguma coisa para dormir, calça o chinelinho de dormir, os pompons de dormir, sei lá, bota a sua touquinha. Agora eu estou aprendendo a dormir de touquinha e máscara. Desde o avião que eu aprendi, é bom demais. Tá certo? Então, na nossa vida, na vida dos nossos filhos, você que é pai, mãe, avó, tio, tia, avô, avó, nós imaginamos quanto mais rica a etiqueta daquela coisa, da roupa, do calçado, da calça, melhor vai ser a proteção daquele ser que está vestindo. Não é assim? Eu compro essa camisa porque é de marca boa, a outra eu comprei, rasgou aqui, a outra coisou aqui. Eu compro isso aqui porque é uma marca boa. Não é o caso meu não, viu? Que eu sou pop. Eu no encanto, você nem imagina isso. Também isso é uma coisa de cada um. Tem gente que gosta, né? Um tênis de... Por quê? Porque ele vai imaginar uma proteção melhor para o pé. Não é assim? O tênis bom é porque é confortável. Não, querido, você não quer coisa. Você quer proteger seu pé, porque o conforto vai produzir uma segurança do seu pé. Você não vai ter um problema no calcanhar, não vai ter um problema na joanete, não vai ter um problema nos dedos. O que você chama de conforto é uma proteção que é traduzido em prazer. Aí você chama em conforto, mas na verdade o que a gente está procurando é proteção, tá certo? Quando a gente usa um óculos, né? Eu estou de óculos, é de grau, eu estou protegendo o músculo, o nervo do meu olho que não dá conta. Mas se eu quiser botar um óculos escuro, eu não estou protegendo, é bonito, é muito bonito, é de grife, tá muito bacana. Mas está protegendo, então a gente busca proteções, a gente busca marcas de proteção na sua vida, né? E alguém paga e faz propaganda para dizer que você precisa muito disso e você acredita que precisa daquela proteção, tá certo? A gente acredita que isso vai agir em defesa da nossa família, né? E busca o melhor nome, né? Eu uso marca tal, o nome tal. Então não há um nome maior do que o nome de Deus. Ao nome de Jesus foi dado todo o poder. Deus e Jesus e Espírito Santo é a mesma pessoa. Não há um nome maior, nem na terra, nem no espaço, nem em canto nenhum, do que o nome de Deus. Tá certo? O nome de Yahvé, o grande eu sou. Então, a palavra de Deus, no versículo 17, diz que essa bênção diz, e porão meu nome. Quando diz Deus te abençoe, eu estou pondo o nome de Deus na tua vida. A gente entra em alguns cantos, se você tiver com um crachá e diz, não, isso aí pode. Tanto do lado bom, constitucional, como do lado negativo. Se você tiver uma marca específica, você entra em todo canto aqui, dependendo de quem colocou aquela marca. Ou cantos difíceis, ou canto... Pronto, eu vou pregar num canto que... Eu não vou dizer o canto, mas num canto assim que não era... Você não poderia ir lá. E quando uma vez eu fui, estava um pancadão, um baile na praça todinha. Quando eu entrei com a caminhonete, aí acendi a luz de dentro, baixei os vidros, todo mundo da praça, e eu passei com a caminhonete. Quando eu voltei, do mesmo jeito. Ninguém me pergunta, não olha para mim, por quê? Havia um registro, uma marca dizendo que eu podia entrar, podia sair, porque eu estava indo pregar. Então, a gente quer
quer marcas na nossa vida, e não existe uma marca maior, mais poderosa para você botar sobre sua vida, tá vendo? Sobre a vida do seu marido, né? É porque a gente só vive brigando. Claro que você não abençoa, eu quero ver ele brigar com você, quando ele se virar, você tá assim, abençoa Deus, ele ia fazer uma coisa errada, aí não vai porque, rapaz, a bichinha tá... Né? Ou a mulher, ou o homem, ou a mulher, ou os dois, tá certo? Pai orando pelos filhos, os filhos, Deus abençoe. Cada vez que minha família... Já vou, Deus abençoe. Tá certo? Minha mulher, quando ela... Já vou, tô saindo. Cheguei, quando ela... 25 anos ela fala a mesma coisa. Cheguei, ou tô saindo. Deus abençoe, Deus abençoe. E eu fico aqui, guarda ele, Jesus. Guarda ele na estrada, onde ela está dirigindo, protege. A bênção de Deus. E você está achando que é só uma etiqueta que vai... Eu vou até te dizer aqui, a gente está gastando um bocado de dinheiro com negócio para proteção, viu? Eu anotei aqui, tá certo? Então, quando você abençoa alguém, você carimba a marca de Deus na vida da pessoa. Certo? O nome do Senhor sobre a vida de alguém. E se você carimba a vida daquela pessoa com o nome de Deus, você está blindando aquela pessoa. Inclusive de forças que você não consegue nem ver. A camisa boa protege dos raios UV, da incisão dos raios, das intempéries, da temperatura, a calça apropriada, a bermuda apropriada, o tênis apropriado e por aí por diante, né? Dá proteção. A bênção do Senhor, ela protege o olho, o corpo e a mente. Por que o olho não está dentro do corpo? É a nossa visão, as nossas decisões. Tá certo? A gente decide em função daquilo que a gente enxerga. Até a pessoa privada de visão, ele decide a partir do que ele enxerga com outros sentimentos. Né? Tem uns 5. Então, se uma pessoa é privada da visão, ele tem mais 4 para tomar decisões, vendo sem ser pelos olhos. Né? Então, ele constrói as decisões dele. Né? Quando você abençoa, você coloca a aprovação de Deus sobre a pessoa. Até onde eu sei, a camisa fica só na camisa, né? Mas aqui já estamos falando que a bênção de Deus te blinda contra coisas que até coisas que você não vê, ela te blinda, né? Ela te sela contra a adversidade. Essa prática maravilhosa do pai, a mãe, o filho, abençoar a esposa, o esposo, né? O que é que hoje... Presta atenção nisso que eu estou falando. Não é retórica, não. Eu sou uma pessoa... Não é vaidade que eu vou falar, mas eu procurei me preparar secularmente. Você não está falando com analfabeto, não. Tá certo? Dentro da área teológica, eu tenho doutorado, mestrado, não sei o quê. Na área secular, tem curso, graduação, pós-graduação. Não tenho doutorado no mundo secular, mas eu tenho 18 livros escritos, então eu não sou uma pessoa inventando aqui, porque inventou de ser influência, não. Eu estou te passando experiência e porções da palavra de Deus de alguém que prega a palavra há 30 anos. Tenho 25 anos de sacerdote, tá certo? Então, a mídia hoje ensina um empoderamento que lhe dá o direito de insultar o outro. Veja o que está acontecendo no Brasil. Tá certo? Ogirizando, o homem está criando ogirizando mulher, mulher ogirizando o homem. A mulher hoje pode cair aqui de lado, o homem não deve nem olhar, porque é isso que está sendo passado e divulgado massivamente, é uma coisa, e vai criando essa identidade que daqui a pouco a gente está colocando dentro da nossa casa, então vamos insultar o outro, entrar no bufete, eu rasgo você todo na unha, e o outro diz eu lhe mordo, e benção, não, né? O mundo ensina a cobrar, o mundo ensina a exigir, o mundo ensina a não perdoar, é seus direitos, não perdoe, não passe por cima, faça a mesma coisa 5 vezes pior. Quando fazendo isso, a gente está estragando o nosso próprio ser, você não está ofendendo, tá certo? A vingança é uma coisa horrível. Quem se delicia com essas coisas, que Deus continue sempre nos guardando para não ver o diabo se deliciando das coisas horríveis que a gente faz.
Ele se delicia, ele se lamba os beiços. Quando ele vê você em atos, em insultos, em guerra, em conflito, quando ele vê você se perdendo da paz, ele se delicia, ele fica lambendo os beiços, porque ele está conseguindo. Mas quando a unção que bloqueia toda a astuta cilada do mal é sobre tua vida, ele sai e bate retirada. A bênção de Deus sela você. Impermeabiliza você. Você não acha que é interessante? Por que é tanta força para tirar a bênção de Deus da família, para tirar esse conceito de família, para tirar essa questão judaico-cristã? Isso é coisa atrasada, porque eu cursei na USP e eu cursei eu cursei em muitas faculdades e não me contaminei. A minha razão está acima dessas coisas. De onde sai um papangu que aprendeu a decorar 4, 5 palavras, vai derrubar uma pessoa inteligente igual a você? Sai daí, papangu. Tu não convence nem um sapo, vai. Teu argumento é fraco. Tu tá fundamentado em quê? Me mostra aí. Não é porque eu vi, o que é que significa isso? Tu sabe nem a definição, não sabe a etimologia, não sabe o porquê das palavras, tá querendo ensinar a tua vida, se prega. Olha aqui, olha. A Bíblia diz que a sabedoria foi consultar a Deus. Olha, se a sabedoria foi consultar a Deus, então eu acho que é melhor. Quando a gente escuta a bênção, a gente não quer brigar com o outro, tá certo? Você tá doido para brigar com o outro, chega lá, o outro abençoa fulano, aí... Quem é que vai querer brigar com se você tá abençoando, tá certo? Ninguém vai querer brigar. Então a bênção é de diga ao povo, a bênção de Deus, eu esqueci que o ventilador estava ligado. Porque é assim, eu com frio, mas ligo o ventilador. A bênção precisa ser falada, precisa ser dita, chama-se proferida, tá certo? Eu posso ler a bênção, mas a bênção, ela é Ivanildo, pastor Ivanildo. Me lembro do pastor Ivanildo, ele já era pastor, eu era diácono. Ele já era pastor numa cidade chamada Barreiras. Um grande homem de Deus, tá certo? A bênção de Deus precisa ser ouvida, ela precisa ser falada, declarada, imposta sobre a vida da pessoa. Eu carimbo a tua vida com algo da parte de Deus, né? Aí é só sobre... Eu abençoo minha casa. Alguém comprou um carro. Pastor, eu comprei um carro, traga para cá, eu pego óleo, vou ungir, abençoo o seu carro. Não é só para hoje, não. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo o teu emprego, eu abençoo o teu casamento. Eu estava nos Estados Unidos e um jovenzinho estava tão simples, meu Deus. Até a roupa dele, assim, era bem simples. E ele pediu a mão dela debaixo de uma cerejeira lá, de uma coisa. Eu fui lá, eu vou abençoar a sua vida. A bênção. Não é um casamento, mas eu estou abençoando. Não sei a quem é que vai casar eles um dia. Que Deus abençoe, seja um homem de Deus, né? Que o abençoe, verdadeiramente eles sejam abençoados. O matrimônio. Eu fiz mais de 70 casamentos. O 71 foi minha filha, né? Essa dos Estados Unidos. E sempre proferindo bênção sobre a vida da pessoa, tá certo? Precisamos abençoar o nosso relacionamento, nossos filhos, abençoar o teu caminho, né? E por que eu preciso da bênção? Eu falei de roupa, de coisas que a gente se reveste, né? A gente se reveste de calçado, de roupa, não sei o quê, para proteção. Aí estou falando de outras propriedades da bênção. Vou dar um exemplo. Pelo menos você tranca o seu carro, você sai, deixa o seu carrinho aberto lá no meio da rua, com um bocado de coisa, né? Não, você tranca, porque você precisa proteger algo que você imagina que suou muito, que sacrificou. Você tranca sua moto, você tranca sua casa, você tranca sua bolsa, você tranca o celular e bota o seu dedinho para abrir. Então precisa da marca do dedo, do selo, para ter acesso às suas coisas, mas a tua vida não, que eu não sou retórico, retrógrado de querer essas coisas patriarcal, e hoje eu estou te ensinando que isso é uma necessidade. Se você se importa com o telefone, que divide em 4, 5 prestações e tem uma coisa, daqui um pouco não atualiza mais, não, porque o meu é iPhone.
Pois é, eu espero que seja de 14 para cima, porque o ano que vem já não atualiza mais, tá certo? Aí já não vai valer nada, vai ser uma coisa com que tem a maçãzinha, mas não é mais maçãzinha, porque não atualiza, fica travado, e não sei. Aí então a gente quer proteger as coisas da gente, mas e a sua vida? E seus filhos? E sua família, e seu casamento, seu lar, seu emprego, você não abençoa seu emprego, você não abençoa seu comércio, seus estudos, né? Você não abençoa o seu ambiente escolar, onde você leciona, onde você aprende. Eu não abençoo não, porque eu sou socialista e eu não acredito nessa, tá errado, você precisa da bênção de Deus. Se você prima guardar todas essas coisas, prime também guardar a sua alma, o seu casamento, a sua família, né? A bênção diz assim, que o Senhor te guarde, né? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Eu falei a bênção e te guarde. Se Deus... Eu falei dessas coisas que a gente faz para guardar, né? Quem vai dormir, deixa o portão da frente aberto, o portão da casa, a chave na ignição. Quem é que faz isso? Não, a Bíblia até diz, se o Senhor não guardar, em vão vigia. Então, o primordial, o fundamental é estar guardado por Deus. A bênção de Deus faz você estar guardado por Deus. Tá certo? Quando Deus guarda a gente, nós não perdemos. Todas essas coisas que eu falei, olha, se você botar um cadeado, eu mesmo conheço um monte de gente, não vem o caso, mas se eles quiserem abrir, eles abrem. Tá certo? Eu já precisei até de um serviço desse, o cara queria me cobrar o olho da cara todinho. Eu disse, conhece alguém que abre? Se eu conheço fulano, eu abro. Tá aberto? Abre. Seu celular, os caras abrem. Abre ou não abre? Seu computador, os caras abrem. Seu computador está na sua casa, os caras abrem. Abre e entra. Então não existe inviolável na sociedade de hoje. Se soube alguém fazer alguma coisa para fechar, alguém vai se do plano maligno, vai se esforçar e vai conseguir abrir. Só que com Deus diz assim, aquilo que ele fecha, ninguém abre, aquilo que ele abre, ninguém fecha. Quando Deus guarda, está guardado. Continua o mal lá fora? Tem mal sim lá fora, tem mal. Mas quando Deus guarda, está guardado. Tá certo? Nós não perdemos. Tem a paranoia do mundo te oferecendo toda hora um bocado de coisa, né? Então a gente não pode comparar a paranoia do mundo com a bênção de Deus. Tá certo? Do mesmo jeito que você usa o dedinho lá para proteger seu celular, nós precisamos botar a impressão de Deus, a marca de Cristo na tua vida. E ainda assim com a marca do sangue do Cordeiro, que é para ter certeza, como quem botou lá nos umbrais da porta, tá certo? O sangue do Cordeiro sobre a tua vida. A impressão de Deus. Para lhe proteger do devorador da alma. A Bíblia diz, não tema o que pode roubar o homem. Tema aquele que pode roubar a alma. O que pode fazer dano à nossa alma. O perigo da nossa alma. A gente tem que temer e ter receio e se resguardar. E como é que eu vou me resguardar do diabo? Tua tecnologia, teu iPhone, teu Xiaomi, teu computador, teu casaco novo, teu seja lá o que for, protege, não protege, porque só há um que pode nos proteger. Tá certo? Só Jesus, ele tem poder para nos proteger contra as astutas ciladas do inimigo. Tá certo? Você precisa colocar a proteção de Deus. Né? E as outras coisas, os ladrões quebram, acabei de falar, os ladrões, querendo, eles quebram. E se for de Deus? Quebra não. Quebra não. Certo? Proteção. Então, se você está protegido de Deus, o diabo não rouba a sua saúde. O diabo não rouba a sua paz. E há uma força muito violenta para se desacreditar nisso, né? A divulgação das maldições como bênção, né?
Hoje no Brasil está horrível. Eu ando muito. Em outros países não é tanto como aqui não. Aqui está descarado. Estão te oferecendo maldição com formato de bênção. É sabor bênção, né? Mas você não pode, tá certo? A bênção de Deus neutraliza todo o veneno. A bênção de Deus blinda o seu lar. Quando eu estava escrevendo esse sermão, eu me lembrei de algo extraordinário. Na pandemia, eu estava na igreja, tinha mais de 400 pessoas na igreja. E eu sou um estudioso, sou pesquisador. Então, quando eu vi o movimento... Além de que, minha primeira formação foi enfermagem, né? Primeira formação que eu fiz, isso antes de 1980. Olha como faz tempo. Então, eu já vi que era uma coisa... Já fiz uma feira para 60 dias, já prevendi tudo que eu podia, já fiquei imaginando que a coisa não seria fácil. E eu estava na igreja, chegou uma pregadora de São Paulo, disse, está vindo fogo na terra. E vai dizimar muita gente na terra. Vai ser uma coisa... Eu não tinha nem ideia do que ela estava falando, mas você acha que eu não acreditei? Claro que eu acreditei. E esse fogo não vai entrar na sua casa. Querido, a bênção de Deus, ela é um contrassenso. Todos os vizinhos lá da rua, o homem que trazia água lá para casa pegou Covid. Quem é que a gente... Eu perdi parentes, perdi amigos. Todos nós perdemos. Mas Deus disse que estava abençoado e que não ia entrar lá em casa. E eu já ungi com óleo e tudo que entrava eu já metia a mão, abençoava. O que viesse estava repreendido. Tá? Não, mas é biológico, não interessa. O poder de Deus é físico, biológico, emocional, sociológico, espiritual. O poder de Deus, ele adentra nas atmosferas, nas esferas, nas camadas necessárias, aonde seu raciocínio, aonde você nem enxerga. A bênção de Deus chega lá. A bênção de Deus. Amém? E quando eu estava fazendo esse sermão, eu me lembrei disso, que a bênção de Deus blinda o seu lar. Uma vez eu tinha... Aqui no Nordeste a gente cria passarinho. Hoje é proibido, né? Mas aqui no Nordeste sempre a gente criou passarinho. Tinha um passarinho que é muito querido aqui no Nordeste, chama concris. Ele é preto e amarelo. Ele imita os outros passarinhos tudinho. Ele abre a gaiola, ele fecha a gaiola, ele faz o que ele quer da vida dele, ninguém pode... É ele que manda no negócio. Ele suja tudo, é um desordeiro e todo mundo gosta de concris. Ele canta o hino nacional, Aí... Eu tinha 2 concris, que eu fui no interior e o homem com muito amor lá no sertão disse, esse aqui é fulano e esse é fulano e você vai levar com ele. E de verdade, a porta da gaiola ficava só encostada, porque ele abria na hora que queria, entendeu? Não tem asa cortada, não tem nada não. A minha obrigação era botar pepino e ração e alpiste, essas coisas lá. Pastor, isso é crime. Querido, eu estou falando de uma coisa que, se é crime, como é? Não vence, não. Se não venceu, tá ruim. Mas se já venceu, isso já faz muitos anos ainda. Eu era um rapaz ótimo. O que eu quero dizer é que uma vez chegou uma mulher, olhou assim e disse, olha como é bonitinho. No outro dia, os dois estavam durinhos, pregados assim no... A bênção de Deus blinda o teu lar. Tá certo? A bênção de Deus. Em Gênesis 32, 33... É a história de Esaú e Jacó. Eu não vou pregar isso, mas Esaú estava bem zangadinho com Jacó. Tipo assim, se eu pegar, eu vou arrebentar. Eu vou dar-lhe... Eu não vou dar só eu com a minha espada, e ele era grande, e era forte, cabeludo, desses caras preparados para o moído. Eu vou moer ele no cacete, eu vou dar-lhe um pau tão federal, e eu vou levar umas... Ele é um, né? É um. Eu vou levar uns 400 homens. Diga o tamanho do pau que ele queria dar em Jacó. Jacó enganou, Jacó mentiu, ele ficou humilhado na terra dele. Vou dar um cacete tão... Não vai sobrar nada, vou fazer um pozinho dele e depois a gente vai jogar lá de cima um pozinho, porque não vai sobrar nada. Vou dar um cacete na... Isso é Júnior? Júnior, meu filho, um beijo. Isso aqui é meu primo, mas ele é um irmão. Eu fui criado com a mãe dele. É o irmão que eu tenho, eu não tenho irmão de sangue, né? Então o irmão que eu tenho é esses que eu vivia na casa deles. Um beijo, meu filho. Então,
O Esaú disse, eu vou dar um pau federal em Jacó. Ele não sei se queria matar, mas que ia moer ele no cacete. Ele levou 400 homens contra um. Imagina aí que eu acho que não está muito justo, não. E aí, como é que eu vou resistir 400 homens, mais meu irmão inimigo de ferro e fogo, ele vai me quebrar na peia, vai ser tanta pancadaria que cada vez que ele se lembrar vai cair no chão de tanta dor. Ele disse, eu quero ser abençoado. E ele vai lá falar com o anjo e se agarra. Ele prefere brigar com o anjo. Ele se agarra com o anjo me solta. Ele só solta quando eu receber minha bênção. Não, eu só solto quando eu receber minha bênção. Não, mas tem negócio. Aí o anjo dá logo uma espadada na perna dele. Não, você pode dar espadada na minha perna, mas eu quero minha bênção porque tá vindo uma situação aí. E o anjo, abençoa ele. E quando ele vai encontrar com Esaú, que vinha com 400 guerreiros a cavalo, não vinha no paz e amor, não. Não vinha paz de Cristo, irmão, tudo. Não, vinha não. 400, vinha para vir, viu? Depois que ele foi abençoado, os irmãos que vinham, o irmão vinha na velocidade, mas o guerreiro pulou perto dele, agarrou ele pelo pescoço e começou a beijar. Se era para beijar, precisava de 400 homens, ou se era para ter um lance bacana, emocional, ele não tinha trazido a família dele, os filhos, as mulheres nos camelos, tinha vindo devagar, todo mundo tinha andado, ele disse, vem assistir aqui seu tio chegando, vamos dar um cheiro nele, um abraço. Não, era para ser um desmantelo. A bênção de Deus te guarda. Muda quadros, perspectivas, muda decisão. Você precisa da bênção de Deus. Quando você vê esses hereges ensinando essas doutrinas malignas de que você não precisa de Deus, nem da bênção de Deus, são pessoas que carecem da sua reza, da sua oração. Ore por ele. Que o Senhor chegue nesse coração duro, né? Deus transforma o coração de pedra, né? Então, a bênção de Deus desarma a fúria e o medo. E o medo é uma ferramenta dos dias atuais que é horrível, né? Nós hoje temos medo. Todas essas coisas que eu falei anteriormente, talvez muitas delas, o medo fez a sociedade evoluir, né? A insegurança, né? Que pode ser associada ao medo, né? A gente tem medo, né? A gente tem medo do homem mau, né? Olha, preste atenção, quando for andar, não fale com estranho, não dê atenção, não coma negócio na rua, não receba nada. Saiu para se divertir, preste atenção, olha o que é que você está comendo, olha o que você está bebendo, não dê trela não, porque o medo. Então a gente tem medo de doença, de morte, de ladrão, e a gente procura se prevenir. Mas todas as defesas que eu falei anteriormente têm limite. Eu tenho um amigo meu, eu ia dizer o apelido dele, mas como o apelido dele é muito conhecido, ele é federal como eu, deve estar aposentado como eu, e uma vez ele saiu para se enxerir. Acordou dentro do carro, 9h30 para 10 horas da manhã, a polícia, moço, tá morto, nu, sem roupa. Deram-lhe uma boa noite, Cinderela, levaram tudo. A sorte, se é que se pode chamar de sorte, é que estava vivo. Uma ressaca, passou 3 dias que ele não sabe, a cabeça zonzinha. Tá certo? Então, a nossa defesa, ou aquilo que a gente imagina como defesa, tem limite. A de Deus não tem limite. Porque ele sonda até o coração de quem se aproxima de você. A bênção de Deus, ela lhe protege. E por que eu sei que a bênção de Deus me protege? Porque Deus vigia e não dorme. Todas as outras coisas da gente, quando não está dormindo, está descarregado, não tem acesso. Deus, ele não dorme. E a Bíblia diz que ele é Deus de perto e não de longe. Olha como você precisa da bênção de Deus. Falta energia na bênção de Deus? A gente pode enganar Deus aí? Não. A bênção de Deus é tão especial porque você pode ser enganado. Mas Deus não pode ser enganado, ele te abençoa. A bênção de Deus envolve tanta coisa. Talvez outro dia, até as barreiras que ele levanta é bênção de Deus. Até as coisas que você queria e não foi, é bênção de Deus. Tá certo? Deus guardando. Deus, ele tem o poder de abençoar, tá certo? Aí a bênção é só para mim? Não, meu filho, isso aí é seu plano de internet, que é só para você. A bênção de Deus é para você e para sua família.
Esse plano unitário é coisa de internet, de empresário ganancioso. A bênção de Deus é para a sua vida e para as pessoas que estão em seu entorno. Você está vendo os médicos de hoje em dia, os médicos de sucesso, antes da cirurgia? Todo mundo parar aqui que eu vou orar. Eu já vi grandes empresários. Eu vi um cara que tinha um parque aquático. Eu fiz amizade tanta gente na minha vida, de uma esfera a outra, que você tem uns que a gente não pode nem dizer, mas já muitas amizades. Lá vendia bebida, dança, não sei o quê, show, e parque aquático, não sei quantas piscinas. Quando dava 5h40, eu descia para lá, não era funcionário, mas eu tinha amizade com ele, eu gostava de casa lá na praia, eu ia para lá sentar, e ele botava uma música e ele falava algo da parte de Deus, depois ele abençoava os funcionários. Os caras iam para casa, as mulheres iam para casa, os rapazes, as moças, tudo feliz. Depois, num dia exaustivo, saiu abençoado do trabalho. Os últimos 20 ou 30 minutos, eu acho que era mais de 30 minutos. Geralmente era 5 da tarde, para dar 8 horas de expediente, né? 5 da tarde, ele já botava a musiquinha, aí todo mundo, você chegava lá, aquela multidão de funcionários, uma roda sentado, todos sentados naquelas cadeiras bem grandes. Aí depois ele saía, ele morava lá dentro, né? Saía da casa dele, ia lá no meio, dava alguma palavra, e ele botava umas músicas que hoje tem a natureza de megahertz, que trabalha o emocional, para a pessoa ficar tranquilão, e ali ele impetrava uma bênção, a maneira dele, e eu gostava de ir lá. Quem é que não gosta de um negócio desse? Então, hoje não querem abençoar mais nem a família, quanto mais o teu comércio, né? O teu veículo. Abençoa a minha casa, meu emprego, minha família. Que o Senhor levante o seu rosto. Que o Senhor se apresente diante de ti, olha no rosto. E o mundo de hoje é o contrário disso, né? Tem que falar com alguém hoje. Não, é só por internet e é um robô. Ninguém tem rosto. Hoje você não sabe nem se a pessoa viu sua mensagem, porque não desliga a visualização. Hoje a gente vive um mundo... Tenta falar com o juiz. Tenta falar... Eu passei na frente de uma delegacia, o cara desce de quê? De helicóptero? Porque não tem nada. Fui na capital do mesmo jeito. As delegacias... Como é que esse povo... É pela internet, querido. Você faz o BO pela internet... E fica só com registro. Serve de quê? Não sei para que serve, não. Mas falar mesmo com delegado, juiz, não tem. É por internet, de longe, ninguém mostra o rosto, não existe. Aí Deus diz que o Senhor, a bênção de Deus, faça com que o rosto do Senhor esteja de frente ao seu rosto. Tá certo? Diferente do mundo de hoje. Até as consultas, né? Às vezes eu tive uma torção na coluna. É porque às vezes eu dou trabalho, entendeu? Eu sou daqueles coroa, aqueles velhinhos que dá trabalho. Sou segundo a minha filha, né? Aí eu fiz umas astúcias e torci a coluna. Fui me consultar e a médica... Não, é online. Bom, serviu, mas ela nem o rosto tá abençoado eu vi. Não, essa aqui você passa não sei o que, aí nos Estados Unidos mesmo dá para comprar isso e pronto. Você não vê mais o rosto de ninguém, não tem... Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti. O que é que no hebraico quer dizer isso, pastor Marconi? Panim. O que é que significa panim em hebraico, pastor Marconi? Face a face. Você tendo acesso ao rei do universo. A gente não tem acesso a um vereador. Tente falar com o prefeito da sua cidade, a prefeita, a não ser que ela esteja precisando muito de você, muito. Prefeito ou prefeita, tente falar. Um vereador. Você fala com o assessor. E se? Tente falar com o diretor. Tem canto que eu chego nos cantos e os caras... Não, ele não atende. E eu fico olhando. Aí já vem aquele sentimento de vingança, né? Se eu tivesse também na ativa, quando ele viesse falar comigo, eu ia pagar a altura, né? Que a gente é vingativo, né? Deus não é assim. Através de Cristo, temos livre acesso ao Pai. A bênção de Deus oferece e sugere e propicia que Deus sobre ti apresente o seu rosto. Você face a face com o Criador de todas as coisas. O Rei dos Reis, né? Quando eu falo em rei,
Eu até anotei que Esther, ela passou 3 dias jejuando para quando o rei olhasse para ela, o rosto do rei brilhasse. Porque se o rei virasse as costas, a pessoa estava literalmente condenada à morte. Se o rei olha para a pessoa e sente graça da pessoa, a pessoa viveria. Se o rei olhasse e virasse as costas, aquela pessoa ia desviver, tá certo? Então, a bênção de Deus é você olho a olho na graça de Deus. Você de frente para a graça de Deus, face a face, né? A presença de Deus face a face na sua causa, na sua família, nos seus filhos, em quem você ama, né? A presença de Deus. Estamos finalizando aqui. Face a face. E quando, todas as vezes que Deus ficou face a face com alguém, das vezes que é registrado na Bíblia, a autoridade de Deus é passada para essa pessoa. É impossível se estar face a face com Deus e não sair com algo da porção de Deus. Os textos dizem, não pode ver Deus. Se ver Deus, vai morrer. Isso aí é outra coisa. Tá certo? Mas quando ele quer, ele mesmo mostra. Então, não sei. Eu sei que Moisés ficou face a face com Deus e o rosto de Moisés, tum! Era uma luz tão grande que ele tinha que botar um pano, né? Então, quando a bênção de Deus diz assim, que o Senhor levante sobre ti o teu rosto, é dizendo, Deus está te dando autoridade. A bênção de Deus te dá autoridade. Que analogia podemos fazer a respeito disso? Quando pega um bebê, o bebê está aos berros. E grita, esperneia e chora. E você pensa que para, não para. É 220 volts, é mais, é o dobro de 200. Não para. E fica vermelho. Chega treme todo. E a mãe, quando levanta e bota face a face. Acalma? Acalma, não acalma? A mãe levanta, olho no olho, e aquele ser se acalma. Quando Deus fica face a face com você, a gente também está com um monte de ansiedade, de medo, de estar com fome, estar precisando de um bocado de coisa. Só no fato de ter, eu estou sendo cuidado. Todas essas coisas que eu estou precisando, só no olhar face a face com Deus, eu tenho uma certeza, eu vou ter essas coisas. É isso que a mãe passa por viver. Ela não está explicando, atenção, eu sou sua mamãe, e você vai ter comidinha, você vai ser protegido, e a mamãe, ela diz essas coisas, que mãe diz essas coisas, mas eu estou dizendo que não precisa, só o face a face, o bebê já acalma e diz, aqui é meu lugar, aqui é meu lugar, eu estou protegido, eu vou estar alimentado, guardado, protegido, aquecido, porque eu estou face a face com a mamãe, e Deus se compara com a mãe, no Antigo Testamento, até Isaías também fala nisso, tá certo? A bênção de Deus é o selo de que você é amado, amada. Essas mesmas pessoas que ficam querendo tirar Deus da tua vida, eles não querem que você se sinta amado, amada. Deus, ele insiste e lhe ensina que você será abençoado porque você é amado. Então, Deus não se esforça para ter capacidade de poder e ter alguma coisa para lhe dar. Ele se esforça para que você deseje receber. Olha a diferença. Porque ele já tem e é. Deus quer ministrar a bênção na sua vida. O misticismo, né, esse universo hoje, principalmente das mídias, de internet, tem a questão do misticismo e se acredita muito nas coisas do mal, né? Se acredita em ET, se acredita em feitiçaria, em bruxaria, a pessoa acredita que foi amaldiçoado, então acredita que uma pessoa tem poder de fazer. Houve uma convenção mundial dessa palavra que eu comecei a falar, e os jornais do Brasil divulgaram com tanta simpatia, como se fosse uma coisa aprazível, que fosse fazer bem na vida de alguém, né? O encontro mundial dessa doutrina maligna, né? Que todo mundo sabe que é só para fazer o mal, mas no Brasil é até proibido dizer que essas coisas estão relacionadas com...
com o mal, ou mesmo assim, nas coisas do Brasil, a pessoa dizer que foi macumbado, que foi enfeitiçado, a pessoa acredita nisso, mas não pode acreditar de que pode ser abençoado por Deus. Há forças menores que é capaz de persuadir sua razão, seu entendimento, e você acredita, mas não acredita quando eu prego aqui que a bênção de Deus é infinitamente superior, mais poderosa, mais abrangente, mais constante, caridosa, generosa, a graça, o favor de Deus. Não, é porque a televisão diz que eu tenho que me preocupar, é com isso aqui que é bom, essa maldição na vida da pessoa é bom, que a televisão está dizendo, a mídia está dizendo, e eu devo acreditar. E não é. A bênção do Senhor diz que a bênção do Senhor não acrescenta dores. Às vezes eu digo as coisas e não digo o endereço, não digo onde é que está na Bíblia. Porque eu acho até que se eu estou pregando, é ficar... porque lá em livro tal, não, agora, tudo que eu disser aqui, você pode pesquisar, GPT, Google, você pode gravar, 1h10 que eu falo geralmente aqui, pode gravar de fora a fora e depois pesquisar no GPT, que eu não deixo por menos. Tudo é Bíblia, é pesquisa, é realidade, porque é assim a verdade de Deus. Então, mas pastor, e se eu já fui amaldiçoado? Bom, a Bíblia diz que havia um homem chamado Balaão, aí chamaram Balaão e disse, joga uma maldição naquela cidade ali. Ele disse, quem? Tá aqui o cara que joga maldição, sou eu mesmo. Ele disse, pronto, vale naquela cidade. Aonde é? Ele disse, vamos ali em cima do morro. Aí vai no morro, chega lá em cima e disse, ó, está ali. Quando ele olhou, ele disse, ô, tenda bonita. O cara disse, que é isso, rapaz? Que é isso, rapaz? Que história é essa de tenda bonita de Isaac? Você se ligue, rapaz. Você veio aqui para amaldiçoar. E ele disse, tá, pois amaldiçoa ele. Você não pode amaldiçoar. Por quê? Porque eu não posso amaldiçoar o que já foi abençoado. Pastor, está escrito assim na Bíblia? Não, eu estou narrando a minha maneira nordestina de falar. Mas a história foi exatamente essa. Aquela história que a burrinha falou, sabe? Foi aí. Tá bom? Que o Senhor faça resplandecer. Olha que coisa maravilhosa. No mundo das trevas de hoje, aí alguém declarando que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Olha. Vou citar o bebê novamente. Antigamente, meus filhos mais antigos, você não tinha acesso à hora do parto. Mesmo cesariana hoje, a gente tem acesso à hora do parto. Você fica lá. É até importante o marido estar lá, não só para o apoio da esposa, mas para controlar o ambiente, para não ter nada errado. Porque hoje as coisas não estão brincadeira não, né? Você assiste uma certa rede de televisão que é horrível, do mal, do capeta, o sangue de Jesus tem poder. Uma rede de televisão que só coisa ruindade ela. Eu assisti os meus 2 últimos, eu tenho 5 filhos, tenho 65 anos, graças a Deus. E os meus 2 últimos filhos, eu vi nascendo. Então eu pude testemunhar isso. Toda vez que um bebê nasce, a primeira coisa, quando ele tira lá do útero da mãe, que deu aquela limpada, eu não tenho nem certeza se já dá a limpada ou já faz antes. Eu sei que a primeira providência é botar o rosto do bebê de frente ao rosto da mãe. Agora diga que isso não é verdade, tá certo? A psicologia chama isso de sintonia. As decisões, a visãozinha dele está embaçada. Mas ele gravou aquele primeiro momento. Representa toda a segurança, provisão, sempre que ele olhar aquele rosto, que por sinal depois ele desenvolve até uma técnica maravilhosa, que é chorar, né? Se aquele rosto desaparecer, ele tá com a ausência do rosto. Ele mete a liga a chorar, chora, grita, esperneia, fica vermelho, chega, se treme, aí lá vem o rosto. E que o Senhor resplandeça o seu rosto, né? Que haja sintonia. Por quê? Quando o resplendor do rosto de Deus chega, não precisa de explicação, você já sabe o resto das coisas que você precisa, né? A atenção, o resplendor de Deus reflete a atenção de Deus, né? No mundo de hoje que até as famílias se conversam só pelo Zap, não é lamentável isso? Quando se gosta muito, se conversa pelo Zap. Hoje ninguém olha. Vai numa padaria ver se alguém olha para você. A mulher que te atende, aí ela olha só se o bichinho lá embaixo fez o pix, aí fizer, opa, entrou. Ela não olha nem para você. A balconista quer o quê?
Ninguém olha para você. Todo mundo no celular, ninguém olha para você. Eu preguei até nisso essa semana, tá certo? Então, num mundo que ninguém... Antes eu tinha falado lá dessa questão de autoridade, no outro contexto dessa bênção aarônica, e agora eu estou falando do resplendor, né? Nesse mundo que ninguém quer olhar nos nossos olhos. Quem quer olhar no olho? Ninguém. Não tem negócio dele, né? E por que aqui fala o resplendor? Está dizendo que Deus, a bênção de Deus, traz proximidade com Deus. Ele podia abençoar de longe. Não podia? Podia abençoar de longe, mas que o rosto do Senhor esteja perto. Que você sinta o hálito agradável de Deus, que deve trazer muita cura para a minha vida e para a tua vida, né? Como eu falei, até Esté, né? Se o rei olha, é vida, né? A proximidade de Deus quebra o efeito de morte. Na versão de Esté que eu falei, ia morrer ela e todos os judeus. Se o rei não tivesse gostado do que ele estava vendo ali, ia morrer ela e todos os judeus. Então, o resplendor no rosto do rei representa a vida. Que o rosto do Senhor resplandeça sobre sua vida é que toda astúcia de morte sobre a tua vida é quebrada pela proximidade do resplendor. O inimigo é treva. E aonde a luz chega, dissipa toda a treva. A Bíblia diz, aonde a luz chega, não tem como a treva subsistir aonde a luz chega, tá certo? Então, quando a bênção de Deus chega na tua vida, chega a luz de Deus. Face a face. Então, situações que pareciam definitivas, quantas vezes eu não vi na minha vida, na vida de tantas pessoas, quando Deus parece definitivo, parece que não tem saída, parece que não tem mais solução. Deus entra na causa, vem a bênção de Deus e aparece uma solução. Nem a gente entende, meu Deus, como foi aquilo? A bênção de Deus. Iluminando, né? Quando eu fico pregando assim, eu fico lembrando 4, 5 textos, aí não posso para não perder o roteiro e não... O que é Carã? Esse ato face a face no hebraico, né? Chama-se Carã no hebraico. É o resplendor de Deus alcançando a nossa vida. Carã. Não é carão, como fulano me deu um carão, não. É Carã. Tá certo? Face a face com Deus. É Deus passando espiritual, autoridades espiritual para nossas vidas. Do mesmo jeito que eu falei que a mãe levanta o bebê, ele continua pequenininho bebê, só que ele chegou na altura, ele diz, estamos top a top. E se vier comigo, aí já não vai ser comigo, vai ser com a mamãe, tá entendendo? Aí é bom parar. E segundo os grandes sábios, não é bom mexer com mãe. Nem humana, nem urso, nem lioa. Não é um bom negócio mexer com... E se a mamãe tiver com o bebê, não mexa. Não mexa, não. Face a face, protegido, alimentado, amado, né? Se eu coloco face a face aqui, depois vem um abraço. Lógico que vem um abraço. Tá certo? Então, quando o bebê vê a mãe, é criado um código. Cada vez que você vê o rosto de Deus, é ativado um código na minha vida e na tua vida, né? Nós somos ativados, o rosto da presença de Deus é ativado, né? E o brilho de Deus entra na tua vida. Tá certo? Xanã. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Eu vou ajudar fulano, tenho tanta pena dele, coitado, que ele é um miserável. Misericórdia não é ter pena. No hebraico é Xanã. O que significa isso, pastor? Pois não. É se inclinar e dar um presente valioso a quem não pode lhe pagar e nem merece receber. Jesus usou isso, disse, quando você convidar alguém para comer, não convide alguém que pode lhe retribuir o banquete, não. Ofereça aquele que não... Ou ele disse, pode alguém dar a vida por um amigo, agora dá por alguém que não merece. Então, a lógica de Deus é completamente inversa à lógica da ganância do mundo atual, tá certo?
O mundo atual ensina ganância. Deus é misericórdia. A Bíblia até diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então, todo amanhecer tem sol, a cada amanhecer vem a misericórdia de Deus. E o texto aqui diz que esse Sharan, a misericórdia de Deus seja sobre sua vida, ele diz que você receba os favores, a graça, a bênção, o presente, aquilo que você precisa e não pode retribuir para outra. Você não merece, não. Aí me senti insultado. Somos juízes bons em causa própria, né? Mas aos olhos de Deus, o que merecíamos, né? Quando Deus olha, ele anula, né, o olhar de Deus pela graça. O que é a graça? É a favor do merecido. Então ele olha através do sangue do Cordeiro de Deus e ele não vê mais um pecador, um pecado, um erro, uma transgressão. Ele vê um pecador carente da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia. Então, a bênção de Deus é o financiamento do céu na sua jornada, da sua vida. O olhar de Deus, né? Através do sangue do Cordeiro, como eu falei. Olhando para você através do sangue do Cordeiro. E que lhe dê a paz que excede todo entendimento. Shalom. Shalom não é ausência de guerra, ausência de luta. É apesar de ter luta, apesar de ter guerra, eu tenho paz e sei de onde vem a paz na minha vida. É uma paz de quem tem a garantia da solução. Por que a gente trabalha tanto? Porque você quer morar num canto bom. Para quê? Para ter segurança. Não é assim? Queria sair daquele canto, mulher. Trabalhei direto, era de manhã, tarde, de noite trabalhando para comprar meu apartamentozinho lá no condomínio para ter. E hoje, pessoas que querem lucrar, querem te vender coisas com sabor paz. Sabor segurança. Mas segurança e paz perfeita só em Deus. Tá certo? Já falei até no começo, todas essas coisas são transponíveis, tá certo? A gente gasta dinheiro com remédio, gasta dinheiro com casa, gasta psiquiatra, psicólogo, psicanalista, remédio controlado, porque precisa buscar a paz, porque a gente é exaurido, tem que correr, tem que trabalhar tanto, e a vida então, o mundo lhe oferece coisas que têm sensação de paz. A paz de Deus, ela é gratuita, ela é oferecida através do sacrifício do Cordeiro de Deus, que morreu por você e por mim. Shalom, né? O que significa shalom? Significa a paz na totalidade, na sua totalidade. Saúde física, mental, emocional. E reabilitar o que foi quebrado. Olha o que é o poder da paz de Deus na vida da gente. Tudo isso eu estou falando para você começar a fazer uso dessa ferramenta maravilhosa que é o Deus te abençoe, Deus te guarde, que você deseje isso e que saiba ministrar isso. A paz devolve o sono. O sono hoje é um luxo social, né? Tem gente que tem hiato para dormir, mas não tem sono, né? Tem até medo de um pirata e não tem paz, né? A gente que tem a paz de Deus usa o travesseiro do céu. Não é aquele de ganso, de pena de ganso, não. É os clouds, né? As nuvens de Deus. Porque a Bíblia diz, ele que faz deitar e dormir em paz. Tá certo? A paz de Deus cura a alma e sara todas as rachaduras do nosso ser. Queridos, eu sou o pastor Marconi Teixeira e nós fazemos o programa Dias Melhores. Eu vou encerrar colocando aquela bênção que eu coloquei no começo para... Por que eu não mostro para você? O YouTube não perdoa, né? Tudo que você abre já mete um comercial do tamanho do mundo em cima. E eu no próprio YouTube falando mal do YouTube, né? O YouTube me fez uma coisa horrível agora. Ele tirou a bênção
hebraica, eu espero que entre novamente. Não é. Mas diz assim, Yevarechecha verishniha, Yevarechecha verishniha, Yaecha Donai panaveleha ercomeha, Esara Donai panaveleha de Aseleha Shalom. Que em português é, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.